Amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10. João capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao verso 18. Hoje, continuando a nossa série de mensagens sobre o grande eu sou. Jesus, no Evangelho de João, quando ele diz que ele de fato é o pão, a luz, a água viva, a videira verdadeira, a porta, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. Se Deus quiser, na semana que vem nós vamos falar sobre Jesus sendo a porta, dentro também desse texto. Verso 1 ao 18. Sempre para que vocês fiquem bem acordados, vocês podem ler os versos pares, tá bom? E vocês me ajudam aqui, então. Versos ímpares eu, versos pares vocês. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e se dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Amém. O texto diz, verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Meus irmãos, há um bom tempo atrás, já há mais de uma década, o Raul Seixas, conhecido como Maluco Beleza, né? Cantou uma música que vocês devem lembrar porque era muito tocada. Ela tinha esse nome: o início, o fim e o meio. Foi um documentário que dizia o seguinte: Raul Seixas morreu jovem porque viveu intensamente. Rock and roll, amor livre, sociedade alternativa, drogas, magia negra, ditadura militar, mulheres e filhas. Assim dizia o documentário. Um homem que queria viver da sua obra, mas que também morreu por ela. A música, ela dizia assim: às vezes você me pergunta,
Por que é que eu sou tão calado? Eu não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio. E assim dizia a tal da música que você deve lembrar. Seria um disco lançado com respeito à vida dele, né? E o disco foi intitulado A Panela do Diabo. Não sei se você sabia disso. Foi lançado no dia 22 de agosto de 1989. Na manhã do dia 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama, por volta das 8 horas da manhã, no apartamento dele em São Paulo. Vítima de uma parada cardíaca, seu alcoolismo e agravado pelo fator de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior. Causaram-lhe uma pancreatite aguda e fulminante. O Raulzito, como era conhecido, ele de fato não conhecia, ou pelo menos nós imaginamos que não, o grande eu sou. Porque ele dizia ser aquele que era. Ele diz na música, eu sou o início, o meio e o fim. Bom, nós sabemos que somente Jesus é o início, o meio e o fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. E é interessante como essas pessoas que tentam, como que ser o próprio Deus, e que intitulam um disco chamado A Panela do Diabo. E diz, eu sou o início, o meio e o fim. Eu sou. Ele repete muitas vezes isso nessa música. Na verdade, e com a certeza, ele não conhecia o grande eu sou. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos isso. Que o único eu sou é Jesus, porque Ele é o pão da vida. Ele é a verdadeira videira. Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a água, Ele é a porta, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o início, o meio e o fim. Dele e para Ele devem ser todas as coisas. E Ele não divide a sua glória. Não divide a sua glória. Eu quero falar nessa noite novamente sobre Jesus, o grande eu sou. Que muitas pessoas não conhecem. Que muitas pessoas cantam pensando que é uma coisa, ou achando que são elas mesmas. Mas de fato só existe um grande eu sou, segundo as Escrituras. Nós temos um contexto imediato, e isso serve para os nossos alunos do IPEM, o contexto da parábola do bom pastor. Aliás, nós temos duas parábolas aqui dentro de uma só. A parábola do bom pastor junto com a parábola da porta. Jesus dizendo, eu sou o grande pastor. Eu de fato sou aquele que o Pai me deu um rebanho, da qual eu vou conduzir e que foi prometido há muito tempo. Eu sou este bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou diferente dos outros. Eu sou único desta forma. Bom, no capítulo 9 você vai ver o contexto imediato, da qual Jesus, se você quiser voltar um pouquinho, caminhando viu um homem cego de nascença. Perguntaram para ele, quem pecou para que ele nascesse assim? Jesus falou, nem ele nem seus pais, é para a glória de Deus. E o cura, aplicando saliva e lodo nos seus olhos, diz o texto, mandando ele se lavar no tanque de Siloé. Ele não viu quem era que estava curando ele, mas escutou a sua voz. Ele foi no tanque de Siloé, se lavou e voltou curado. A palavra de Deus diz que as pessoas ficaram atônitas, porque todo mundo conhecia este cego. Ele estava sempre por ali, e agora está vendo o que aconteceu com ele. As pessoas ficaram pensando, e logo os fariseus vieram perguntando, quem é que fez isso no sábado? Veja,
em vez de estar preocupados, aliás, felizes com o cego que agora havia, eles estavam preocupados com quem tinha feito isso, porque o sábado, para o judeu, era sagrado. Não deveria ser feito nada. Aliás, muitas cargas foram sido colocadas ao longo do tempo sobre o povo. Trabalho, eles poderiam fazer alguns metros, carregar alguns quilos. E eles definiam tudo o que deveria fazer no sábado. E tudo que passasse disso era pecado. Para os fariseus, curar alguém, fazer o bem no sábado, era pecado. O que mais importante era cumprir a lei do descanso, a lei que dizia, deve parar tudo nesse dia. Mas aqueles que eles deveriam acolher, sendo eles, os fariseus, os líderes religiosos, que deveriam ser bons pastores para um homem que viveu a vida à margem da sociedade. Quando alguém era cego, ou se era viúva, ou se tinha outros problemas, as pessoas viviam à margem. Ninguém cuidava dessas pessoas. Nesta hora, a gente vê que aqueles que deveriam ser pastores não cuidaram do rebanho. Aliás, chamaram o cego e perguntaram, quem que fez isso? Eu não sei. Eu só sei que ele aplicou o lobo e agora estou vendo. Eu fui fazer o que ele me disse e eu voltei vendo, foi um milagre. Quem faria isso no sábado? Olha, eu quero dizer para vocês que é Deus, porque só Deus pode fazer isso. Ele responde, se é pecador eu não sei. Os judeus disseram, os fariseus, ele deve ser um pecador por fazer isso no sábado. Ele disse, se é pecador não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aí ficaram naquela discussão, por que esse homem fez isso? Chega no final, Jesus aparece para ele e diz, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já tens visto o que fala contigo? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Mas isso não embora. É nesse contexto que Jesus vai explicar que ele é o bom pastor. Mas além do contexto imediato que nós temos aqui, nós também temos o contexto remoto. E o contexto remoto nos remete a Ezequias, ou melhor, Ezequiel no capítulo 34. Havia uma profecia que dizia o seguinte, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, porque eles não estão cuidando do rebanho. Profetiza contra eles. Eles não fortalecem a ovelha fraca. A doente eles não curam. A quebrada eles não ligam. Eles só querem cuidar deles mesmos. Eles não estão se importando com as ovelhas de Israel. E o Senhor então diz, mas eu suscitarei um profeta, e ele apacentará o meu rebanho. Diz o verso 14, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma a fortalecerei, e assim cuidarei das minhas ovelhas. Quando Jesus diz no verso de número 11, eu sou o bom pastor, ele se refere a este contexto, a profecia que havia sido dada, a promessa de Deus que levantaria um bom pastor, e esse pastor cuidaria das ovelhas, e seria um só rebanho, juntando a igreja do Velho Testamento com a igreja do Novo Testamento. E ele as cuidaria, ele as curaria, ele iria apacentá-las. É diante desse contexto que nós chegamos e vemos que esse Jesus, que é o bom pastor, ele é amigo das ovelhas. O termo amigo e também bom pastor
quer dizer o seguinte, que Ele é legítimo, que Ele é completo, que Ele é protetor, que Ele é maravilhoso, que Ele é íntimo, que Ele é conhecedor, ilimitado. Ele conhece suas ovelhas. Eu não poderia fazer outra pergunta nessa noite para você, pedindo o seguinte: quem é seu pastor? Jesus é pastor da sua vida. Ele de fato apacenta você. Ele de fato leva você para águas verdejantes. Desculpa, águas refrescantes e pastos verdejantes. Ele realmente tem sido isso para a sua vida. Você é a ovelha desse pastor chamado Jesus. Você ouve a sua voz. Você obedece. Porque nós vamos vendo nesse texto que Jesus está dizendo: eu sou. Mas você precisa aceitar o convite. Eu sou o bom pastor. Eu posso cuidar de você, mas para isso você precisa decidir algumas coisas na sua vida. Você precisa ter certeza de quem Ele é e de conhecê-lo de todo o coração. É isso que esse texto está dizendo. E a primeira coisa para você é: Ele é amigo das ovelhas. Das ovelhas. Não dos cabritos e nem dos bodes. Ele é amigo daqueles que têm ouvido o seu chamado e têm atendido às suas ordens. Porque Ele é legítimo. Ele é completo. Ele é protetor, maravilhoso, íntimo. E sendo um bom pastor, naturalmente Ele é a porta. Mas eu quero deixar isso para a semana que vem. Mas desejar explicar um pouquinho. Naquele contexto, daquele tempo, contexto pastoril, todos que moravam naquela região da Palestina sempre viam pastores com suas ovelhas. Pastores que levavam suas ovelhas. E nesses lugares havia há um lugar onde se colocava as ovelhas, e que era chamado de aprisco. Nesses lugares, esses apriscos, eles poderiam ser colocados vários rebanhos. E às vezes um pastor tinha 15 ovelhas, e o outro tinha 40 ovelhas, e o outro tinha mais 55 ovelhas. E eles deixavam essas ovelhas à noite nesse aprisco, que havia só uma porta. E eles pagavam algumas pessoas para cuidar desses apriscos, ficando na porta. Todo ao redor era feito de pedra. E por cima das pedras, da leira, da taipa, eram colocados espinhos para que os animais não pulassem. O único jeito de entrar no aprisco seria pela porta. Ali havia rebanhos de vários pastores. Mas o pastor, na manhã seguinte, chegava e chamava as suas ovelhas. E elas saíam atrás, porque conheciam o seu pastor. E assim as levavam para pastos verdejantes. Conhecendo tudo isso, Jesus ele vai dizer: eu sou aquela profecia de Ezequiel 34. Eu sou aquele que cuida das ovelhas quando vocês não cuidam. Ele está aqui confrontando diretamente os fariseus e líderes religiosos daquela época, dizendo: vocês são falsos pastores. Vocês são aqueles que, se vier o lobo, se vier o urso, se vier o animal, vocês, em vez de dizer que vão enfrentar o animal, vocês correm. Mas Jesus diz: eu sou diferente. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu enfrento quem for. Eu faço o que for necessário, mas eu cuidarei delas. Ele é amigo das ovelhas. É Ele que pode dar alimento, descanso, segurança. Lembre do Salmo 23. O Senhor é o meu bom pastor. Não terei falta de nada. Ele me leva. Ele me cuida. Ele me alimenta. Ele trata da minha vida. Mas meu irmão e minha irmã, você precisa ser ovelha dele. Você precisa tomar a decisão de ouvir a sua voz. E não adianta apenas ouvir. O que adianta uma ovelha dentro de um aprisco? Ouvir a voz do pastor e dizer: mas eu vou ficar aqui hoje. Eu não vou de novo lá, não sei aonde que ele quer me levar.
melhor é ficar aqui, ó, junto com as outras ovelhas, né? Não, ela tem que sair, porque o pastor sabe o lugar que vai ser necessário estar. Ele chama pelo nome, ele as conhece de forma íntima. Eu sempre olho isso nas Escrituras quando Jesus chama as pessoas pelo nome, dizendo: eu conheço vocês mais do que vocês mesmos. Eu sei o que passa no coração de vocês, eu sei das necessidades, eu sei das aflições, eu sei das tuas tribulações, eu sei aquilo que você não contou para ninguém, eu conheço. Eu sei quando você está dentro do quarto chorando por alguma coisa, eu sei porque essas lágrimas estão caindo. Eu sei aonde você anda. Eu conheço você de cima para baixo, de baixo para cima. Eu sei quantos cabelos tem na tua cabeça. Eu sei quantos anos você tem de vida. Eu conheço você completamente. Eu conheço você. O bom pastor é amigo das ovelhas. O texto diz que ele leva elas para fora e dá acesso àquilo que elas mais precisam. Uma ovelha, nesse contexto, precisava de água boa e de pasto verde. E você precisa do quê? Qual é a tua maior necessidade hoje? Não adianta ir atrás desse pastor quando as coisas estão ruins só. Aliás, adianta. É bom até. Mas lembre-se que ele quer ser pastor de você em todas as horas e em todos os momentos. Porque somente ele pode cuidar de você. Por quê? Porque ele é teu amigo. Ele é o amigo que chega quando todo mundo foi embora. Ele é o amigo que não te abandona, mesmo quando você está errado. E esse é o amigo que te repreende quando você erra. E diz: vamos mudar, porque assim não está certo. Ninguém gosta de ser repreendido. Essa é a grande verdade. Mas a repreensão muitas vezes vem para os seus melhores amigos, porque eles não querem que você erre, que você vá para caminhos errados. Eu sei que às vezes não é legal escutar uma repreensão, mas geralmente as nossas ou as repreensões são necessárias para a nossa vida. Diz o texto que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Verso 11, verso 14. Ele não apenas diz que é bom pastor, ele coloca isso em prática. E a palavra de Deus diz que ele fez isso na cruz do Calvário. Quando Jesus, o bom pastor, estava na cruz, ele olhava para as suas ovelhas. Ovelhas que ainda viriam nesse mundo. Pessoas que ainda não existiam. Há 2000 anos essas ovelhas ainda estão nascendo e ele está dizendo: eu ainda assim dou a vida por elas. Eu não vou medir esforços para ver um só rebanho, porque só tem um pastor, é Jesus. Eu não vou medir esforços. E não mediu. O próprio Evangelho de João diz o quanto ele sofreu. Você já pensou o que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Dando a vida por você, sofrendo o que ele sofreu, olhando para você e dizendo: eu, se preciso for, faço isso tudo novamente. E aí você pensa, e eu também tenho que pensar, as coisas que eu estou fazendo. Às vezes o meu desviar, às vezes eu ir para longe do Senhor e andar em caminhos aonde não deveria uma ovelha andar. Você já pensou quanto Jesus te ama para que você fique longe dele? Para que você não aceite o seu chamado? Para que você viva pecando? Você já imaginou? Eu quero dizer nessa noite que ele te ama tanto. E que ele é o verdadeiro amigo. Amigos são poucos que você vai ter na vida. Amigos são poucos. Mas Jesus diz: eu sou o seu amigo. Se você quiser ouvir a minha voz, eu serei o seu amigo. O texto diz também que ele vai te dar vida abundante. Ele, somente ele pode te dar vida.
A vida que eu e você não temos, só Jesus pode dar. A vida abundante, a vida eterna, só Deus pode me dar. E você precisa compreender isso. Jesus é o único que pode fazer isso por você. Ele guia seus ovelhas. Como diz o Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Não é só quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, ali Ele está com você. E Ele está dizendo, eu guio você. Aonde você vai? Jesus é amigo das ovelhas. Eu pergunto, você é amigo de Jesus? Você tem andado nos seus caminhos? Você tem ouvido a voz dele? De fato? Se hoje ele estivesse aqui para confrontar você e conversar com você, ele diria, você é minha ovelha? Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Porque falar, gente, a gente fala. Mas viver é o que é necessário. Jesus está chamando verdadeiras ovelhas para fazer parte do seu rebanho, para ouvir a sua voz, atender seu chamado e para ser levado por Ele para o grande aprisco celestial, da qual só as ovelhas verdadeiras estarão. Não brinque com a tua vida espiritual. Você que está aqui nessa noite, não brinque de ter Jesus como pastor quando Ele quiser. Hoje eu quero Jesus como pastor, amanhã não. Porque os caminhos aonde eu ando, os lugares aonde eu vou, Jesus pode dizer, eu não vou com você não. E quando Ele te fala, você tem ouvido? Que caminhos você tem andado? Entenda isso. Como um verdadeiro pastor, ele veio buscar o verdadeiro rebanho. As minhas ovelhas vão escutar a minha voz. Quem sabe nessa noite, Jesus está falando com você. E está dizendo assim, por mais que você tenha andado por outros lugares, hoje eu estou chamando você. Hoje eu estou dizendo ao seu coração, vem ovelha minha. Pare de andar por aí. Eu tenho para você uma vida abundante, como diz o texto. Uma vida eterna. Eu posso cuidar de você. Eu posso cuidar de você. Mas o texto continua dizendo que ele não é apenas amigo das ovelhas. Ele é inimigo dos ladrões e dos salteadores. E dos mercenários. Lembre-se que Jesus está confrontando quem? Os líderes que deveriam ser pastores de Israel. Pessoas que foram chamadas por Deus para guiar o povo, mas que antes estavam colocando cargas pesadas sobre eles, cargas religiosas, ordens e mais ordens, leis e mais leis. Ele está confrontando esses homens, dizendo, vocês são mercenários. Vocês, falsos pastores de Israel, vocês, fariseus, vocês, líderes religiosos, vocês são salteadores, vocês são ladrões, vocês não entram pela porta, vocês escalam por fora, vocês roubam o rebanho, vocês mentem para o rebanho, vocês estão atrás da lã deles, e não da vida abundante que pode dar para eles. Eles não são donos das ovelhas. Nenhum homem é dono das ovelhas. Eu, por ter o nome de pastor, eu não sou dono das ovelhas. Jesus é o dono das ovelhas. Ele é o dono desse aprisco, dessa igreja, dessas pessoas. Mas os inimigos, os ladrões, os salteadores, os mercenários, se vier qualquer coisa que os confronte, eles abandonam. Eles não têm compromisso com você, mas Jesus tem. Quantos falsos mestres, quantos ladrões, salteadores, mercenários estão se levantando nos nossos tempos? Pessoas que só querem a lã das ovelhas. Pessoas que colocam fardos pesados sobre elas, em vez de levar para o caminho e apresentar Jesus. Nós temos dito para os nossos missionários sendo convocados aqui do IPEM, dizendo para eles, se vocês vão para não pregar aqui Cristo, então fiquem.
Se vocês forem para falar de outro nome, a não ser de Jesus, então permaneçam aqui. Eles não são donos das ovelhas. Jesus é amigo das ovelhas. Mas ele é inimigo dos ladrões, dos salteadores, dos mercenários. Eles não entram pela porta. Eles não conhecem as ovelhas. Eles querem tomar posse. E eles usam muitas coisas. Religião falsa, ética falsa, filosofias falsas. E quando o perigo se aproxima, fogem delas. E não cuidam delas. Jesus é inimigo dessas pessoas. Porque ele é amigo das ovelhas. Eu queria terminar, gente, dizendo algumas coisas. O texto é muito rico, tem 4 discursos aqui no capítulo 10. E todos eles terminam com esse povo, esses fariseus, estes homens dizendo: ele tem demônio, ele tem que ser morto. Não tem outro jeito para fazer com esse homem. Porque Jesus os confrontou. Mas eu queria concluir dizendo para vocês, perguntando: você é ovelha de Jesus mesmo? Sinceramente, você anda nos seus caminhos? Eu quando der eu ando, quando não der, sabe, eu também tenho que agradar o mundo. Você não é ovelha, você é qualquer outra coisa. Nós estamos precisando de ovelhas que realmente sejam ovelhas. Jesus conhece as necessidades das ovelhas, as suas características. E algumas eu quero falar. Uma característica da ovelha é que ela ouve a voz do pastor. Você tem ouvido que voz? Do teu coração? A Bíblia diz que enganoso é o teu coração. Mas eu me sinto bem, pastor. Ouça essa voz. Essa palavra. É essa Bíblia que você deve ouvir. É as palavras de Jesus contidas aqui que você deve. Não ouça o teu coração. O teu coração vai te colocar em dificuldade. O teu coração quer te levar para longe de Deus. A Bíblia diz: não confie em você mesmo, confie em Deus. Que voz você tem ouvido? Ouça a voz do pastor Jesus. Uma outra característica das ovelhas: elas não dão a voz aos estranhos. E tem tantas vozes por aí nesses dias. Há tanta coisa sendo promulgada, falada, dita. Para que você vai viver essa vida com Jesus? Você pode ter as duas coisas. Viva no mundo, viva na igreja, ou viva só no mundo. Então viva no mundo. Escolha onde você quer andar. Não brinque com Deus, porque Deus não se brinca. Aquilo que você semear, você vai colher. Toma uma decisão com Cristo. Se Ele te ama tanto, se Ele cuida tão bem, por que você não se rende? Por quê? O verdadeiro ovelha não dá atenção à voz do estranho. Segue um pastor. Tem uma vida que o imita. Verso 4, verso 5 fala isso. Porque depois de sair todas as que lhe pertencem, Ele vai adiante delas. As ovelhas seguem Ele, imitam Ele, querem ser parecidas com Ele. Você é uma ovelha que imita Jesus? O bom pastor? O que Ele faz, você faz? Essas ovelhas seguem Jesus e imitam Jesus. Elas entram pela porta, pela fé, pela justiça de Cristo. Elas são alimentadas pela boa palavra de Deus. Elas vivem em novidade de vida. É vida nova. As coisas antigas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Deixaram seus pecados. Deixaram sua vida antiga. Deixaram sua promiscuidade. Deixaram o falar demais. Deixaram suas mentiras. Deixaram tudo para viver com Jesus e imitar. Vivem novidade de vida. E são extremamente dependentes do pastor. A ovelha é míope, não enxerga bem. Ela não tem dente para se defender. Um cachorro pode fazer um estrago no rebanho. Se ela vai beber água e cai, morre afogada. Porque sua lã encharca de água. Ela é extremamente
extremamente dependente do pastor. E você precisamos entender isso. Se você não for dependente de Jesus, largue mão dessa vida de ovelha. Vai ser cabrito. É melhor. São extremamente dependentes dele. Todos os dias, orando, buscando, dizendo: Senhor, o que é melhor para a minha vida? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que eu preciso? Mas elas também, o pastor é tudo para elas. Tudo que tem, tudo que importa. Nós cantamos isso, não cantamos? Porque Jesus é para nós. E tem nele toda a confiança. Mesmo que as coisas não estejam dando certo. Mesmo que a dificuldade se instale, elas confiam no seu pastor. Porque sabe que ele vai cuidar deles. Quem tem um pastor como esse, nenhum inimigo vai molestar. Você pode andar por aí e ele vai cuidar de você. Só que fique perto do aprisco. O aprisco é um lugar seguro para você. Só lembrando da música do Raulzito, somente Jesus é o início de uma vida melhor. É o meio de se viver a vida intensamente. E só Ele pode dar um fim glorioso ao homem pecador. Ele sim é o início, o meio e o fim. Ele é o bom pastor. Eu quero convidar você a ficar em pé, pessoal. Eu quero pedir que você feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu queria que você pensasse nessa mensagem hoje. E a minha pergunta para você é a mesma que eu fiz lá no começo. Jesus é teu pastor? Fala a verdade. Se ele estivesse agora na sua frente e você fizesse essa pergunta para ele: Jesus, tu é meu pastor? O que ele diria para você? Seja bem sincero. Saiba que esse bom pastor ama você. E ele fica muito triste. Se eu, como pastor, fico triste quando uma ovelha se desgarra, fica no pecado, anda por outros caminhos. Imagine Jesus, que ama tanto você, que deu a vida dele por você. Como ele fica? Pensando nos caminhos que você tem trilhado, nos lugares aonde você tem ido, os pecados que você tem feito, a distância que você está desse bom pastor. Imagine que esse bom pastor está olhando para você nessa hora e está dizendo: não vá para longe. Ir para longe é perigoso. Tem um lobo, tem um urso, tem um leão. A palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ruge como um leão, pronto para devorar. Mas Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida por você, para que você parasse de resistir. Que tal nessa noite você se render a esse bom pastor e dizer: Jesus, eu estou cansado de andar por aí, e eu não tenho paz no meu coração, e eu preciso acertar essa minha vida. Que tal nessa noite você dizer para Jesus que você quer Ele como um bom pastor para você, e que você vai tomar uma decisão de ser ovelha e ouvir a sua voz, e não ouvir a voz do teu coração, que eu acho que é a pior delas. Não vai ter problema, vai por aqui. Quando Jesus está dizendo: não vai, vem para perto de mim. Não ouça a voz do estranho. Há muitos mercenários, há muitos pastores falsos, mas só Jesus é o verdadeiro. Pai querido, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra. Ela é uma boa palavra, ela é uma excelente palavra, e ela nos confronta dizendo que precisamos ser ovelhas desse pastor chamado Jesus. Só de Jesus, porque só Ele pode me levar para pastos verdejantes,
águas de descanso, refrigerar a minha alma, me perdoar dos meus pecados. Como Jesus fez com aquele homem que estava cego, curando ele da sua enfermidade física, fazendo ele ver, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, acolhendo ele como um bom pastor, quando aqueles outros homens que deveriam ficar felizes com aquela cura, antes rejeitavam mais uma vez o Senhor. O Senhor não é assim. O Senhor é um bom pastor. O Senhor não rejeita as tuas ovelhas. Antes dela, cuida, cura, santifica, dá a vida. E ninguém nessa noite sai daqui sem tomar uma decisão firme e dizer: Jesus, eu preciso andar mais perto. Eu preciso abandonar os meus pecados, ouvir tua voz, em vez da voz do mundo ou a voz do meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. Abençoe, Senhor, que essa decisão seja tomada, e isso para a honra e glória do teu nome. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o bom pastor Jesus, o amor do nosso Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e com toda a igreja do Senhor, com todo o seu rebanho, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana e um bom resto de dia.